Boa noite, amados, graça e paz do Senhor Jesus. Como é bom nós estarmos na grande celebração, adorando e exaltando o Deus das nossas vidas. Para nós é um prazer tremendo estarmos juntos, uma alegria imensurável de podermos adorar o nosso Deus e aprender mais e mais da palavra dele para as nossas vidas. Por isso, nessa noite eu quero te convidar a abrir a tua Bíblia em Gênesis, capítulo de número 37, do versículo 1 ao versículo de número 4. Gênesis 37, de 1 a 4. A palavra de Deus nos diz assim: habitou Jacó na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Esta é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícias deles a seu pai. Ora, Israel amava mais a José que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice. E fez-lhe uma túnica talar de mangas compridas. Vendo, pois, seus irmãos que o pai o amava mais que todos os outros filhos, odiaram-no e já não lhe podiam falar pacificamente. Vamos orar? Senhor Deus, nós te agradecemos por esta noite e te pedimos que o Senhor venha ministrar as nossas vidas. Fala conosco, fala aos nossos corações. Espírito Santo, que o Senhor venha nos iluminando e revelando o teu querer para as nossas vidas. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Amados, nós vivemos tempos, como eu tenho dito, onde nós estamos sendo colocados novamente na arca de Noé. Não que o Senhor venha novamente trazer um segundo dilúvio, mas do ponto de vista dos nossos relacionamentos, este tempo de pandemia, este tempo onde nós estamos colocados na nossa casa de quarentena, é um tempo onde os nossos relacionamentos estão sendo aperfeiçoados. É um tempo onde nós podemos aproveitar para ter maior intimidade, maior comunhão na família, mas é um tempo também que cada vez mais as crises na família vão aumentando. Talvez no início da quarentena você tenha pensado, poxa, que bom, né? Iniciei aqui umas férias obrigadas, né? E talvez os primeiros dias foram agradáveis, primeira semana, dali a pouco a esposa já está te obrigando a ir no mercado, né? Cansada já, todo mundo estressado dentro de casa, e você pergunta, mas o que eu vou comprar no mercado? Não interessa, só vai no mercado, né? Por quê? Porque os relacionamentos começam a ficar fragilizados, ou seja, as crises da família começam a vir, começam a acontecer. Por isso, nessa noite, eu gostaria de falar sobre o tema Vencendo as Crises na Família. Você pode repetir após mim? Diga assim: vencendo as crises na família. E para isso eu gostaria de falar de uma família nada perfeita. Aliás, a Bíblia ela é tremenda e maravilhosa porque ela não oculta nenhuma das imperfeições das pessoas a quem ela relata as histórias. Pelo contrário, a Bíblia é composta de pessoas imperfeitas que tiveram as suas vidas transformadas, revolucionadas e trabalhadas pelo Senhor. Por isso, quando nós olhamos para esta família, uma família que talvez neste curto texto que nós lemos, você vê que é uma família desestruturada, emocional e espiritualmente. Olha, você pode analisar as situações, ainda que fosse, de certa forma, permitido, mais de um casamento, mas olha que circunstância essa família se encontra. Nós vimos aqui que Jacó, por exemplo, ele tinha 2 esposas aqui, tinha Lia, tinha Raquel, né? E olha que situação terrível. Jacó, então, trabalhou ali para ter o seu relacionamento ali com Raquel. E quando ele foi para se casar, ele então se casa e acha que é Raquel, mas a hora que vê era Lia.
E depois, quando ele vai então, junto ao seu sogro reclamar, ele fala, não, então trabalha mais um pouco. Então ele trabalha mais um tempo para ter então Raquel. Olha que situação. E Raquel, sendo estéril, ela continuamente recebia provocações de Lia. Olha o que diz o nosso texto, versículo 34 de Gênesis 29. Outra vez concebeu Lia e deu à luz um filho e disse, agora desta vez se unirá mais a mim meu marido, porque dei à luz 3 filhos, por isso ele chamou Levi. Gênesis 30, versículo 9 até o 11. Vendo Lia que ela mesma cessara de conceber, tomou também Zilpa sua serva e deu a Jacó por mulher. Zilpa, serva de Lia, deu a Jacó um filho e disse Lia, afortunada, e lhe chamou Gade. Gênesis 30, versículo 20. E disse, Deus me concedeu excelente dote, desta vez permanecerá comigo meu marido, porque lhe dei 6 filhos e lhe chamou Zebulon. Preste atenção aqui. Lia então concebe 6 filhos a Jacó. E ela, você vai ver aqui no decorrer da história, uma série de provocações que ela fazia a Raquel, por ela ser estéril. Agora imagine, queridos, qual era o ambiente familiar que este povo vivia? Que delícia, né? Você viver num ambiente de constante confronto e provocações. Esta era a família de um dos patriarcas. Por outro lado, você tem uma mulher ferida, machucada, com expectativas frustradas acerca de uma gestação por ser estéril, que também tinha muitos ciúmes acerca do seu esposo. Gênesis capítulo 30, quero ler com você o versículo 1 e o verso 8. Vendo Raquel que não dava filhos a Jacó, teve ciúmes de sua irmã e disse a Jacó, dá-me filhos, senão morrerei. Versículo 8. Disse Raquel, com grandes lutas tenho competido com a minha irmã, e logrei prevalecer. Chamou-lhe, pois, Naphtali. Olha que coisa difícil. Primeira história, ele trabalha por uma das irmãs, o sogro o engana, né? Depois, trabalha mais 7 anos, então, para receber a outra irmã, mas aí fica essa competição entre irmãs, entre Lia e Raquel. Uma deu 6 filhos, né, a ele, colocando até a sua serva para se deitar com seu esposo, tudo no intuito de provocar a sua irmã Raquel. A outra, Raquel, não tinha condições de ter filhos, enciumada, com seu coração inflado de ciúmes e ira. Olha que situação terrível que essa família se encontrava. E isso gerou uma crise conjugal. Olha o que Gênesis 30, versículo 2 nos diz. Então, Jacó se irou contra Raquel e disse, acaso estou eu em lugar de Deus, que ao teu ventre impedi frutificar? Olha quanta coisa, queridos. Uma irmã contra a outra, ciúmes, invejas, provocações, uma crise conjugal estabelecida, o marido irado, irritado. Nós podemos ver também a falta de confiança em Deus que essa família estava desfrutando. Gênesis capítulo 30, verso 3 e 4. Respondeu ela, eis aqui Bila, minha serva, coabita com ela para que dê à luz e eu traga filhos ao meu colo por meio dela. Assim, lhe deu Bila sua serva por mulher, e Jacó a possuiu. Mais uma vez, uma falta de confiança que Deus poderia fazer um milagre. Por falta de confiar em Deus, então Raquel entrega uma das suas servas, para tentar dar uma ajudinha. Nós vemos isso já de uma forma a se repetir na história dessa família. Aconteceu com Abrão, agora acontece então com Jacó. Falta de confiança no Senhor. Uma família que também passava por uma crise de corrupção. Gênesis 30, verso 14, 15 e 16. Diz que foi Rúben nos dias da ceifa do trigo e achou mandrágoras no campo e trouxe-as a Lia, sua mãe. Então disse Raquel a Lia, dá-me das mandrágoras de teu filho.
Respondeu ela: achas pouco o me teres levado o marido? Tomarás também as mandrágoras de meu filho? Disse Raquel: ele te possuirá esta noite, a troco das mandrágoras de teu filho. À tarde, vindo Jacó do campo, saiu-lhe ao encontro Lia e lhe disse: esta noite me possuirás, pois eu te aluguei pelas mandrágoras de meu filho. E Jacó naquela noite coabitou com ela. Olha, quando você acha, queridos, que a crise terminou, olha a que ponto o relacionamento conjugal nesta família chegou. A negociar, e a moeda de troca sendo as relações conjugais, onde Raquel negocia com Lia, o próprio esposo, uma noite de prazeres com o esposo. Uma família que passava por crises, a crise do roubo e da mentira. Gênesis capítulo 31, verso 17 a 21. Então se levantou Jacó e, fazendo montar seus filhos e suas mulheres em camelo, levou todo o seu gado e todos os seus bens que chegou a possuir, o gado de sua propriedade que acumulara em Padã-Arã, para ir a Isaque seu pai à terra de Canaã. Tendo ido Labão fazer a tosquia das ovelhas, Raquel furtou os ídolos do lar que pertencia a seu pai. E Jacó logrou a Labão, o arameu, não lhe dando a saber que fugia. Fugiu com tudo o que lhe pertencia. Levantou-se, passou o Eufrates e tomou o rumo da montanha de Gileade. Olha, engano, furto, olha cada coisa terrível. Vamos ainda, o versículo de número 35, 30 a 35, do mesmo capítulo, do capítulo 31 de Gênesis. E agora que partiste de vez, por que tens saudade da casa do teu pai? Por que me furtastes os meus deuses? Respondeu-lhe Jacó: porque tive medo, pois calculei, não suceda que me tome à força suas filhas, não viva aquele com quem achares os teus deuses. Verifica diante dos nossos irmãos o que te pertence e que está comigo, e leva-o contigo, pois Jacó não sabia que Raquel os havia furtado. Labão, pois, entrou na tenda de Jacó, na de Lia e nas duas servas, porém não os achou. Tendo saído da tenda de Lia, entrou na de Raquel. Ora, Raquel havia tomado os ídolos do lar e os pusera na sela de um camelo, e estava assentada sobre eles. Apalpou Labão toda a tenda e não os achou. Então disse ela ao seu pai: não te agastes, meu senhor, por não poder eu levantar-me na tua presença, pois me acho com regras de mulheres. Ele procurou, contudo, não achou os ídolos do lar. Roubo e mentira. Olha quantas crises. Olha o diagnóstico de como esta família vivia. Mas uma família que também vivia a realidade do engano. Vamos para o capítulo 31, verso 26 a 28. Disse Labão a Jacó: que fizeste, que me lograste e levaste minhas filhas como cativas pela espada? Por que fugiste ocultamente e me lograste, e nada me fizeste saber, para que eu te despedisse com alegria, com cânticos, com tamboril e com harpa? Porque não me permitiste beijar meus filhos e minhas filhas? Nisso procedestes insensatamente, vivendo o engano, fazendo as coisas em oculto, escondidas. Uma família que vivia a marca de crises e mais crises, marcada pelo pecado, marcada por momentos de dificuldade, por mentiras. Uma família também marcada pela morte e pelo estupro. Capítulo 34 de Gênesis, versículo 1 e 2, olha o que diz: ora, Diná, filha que Lia dera à luz a Jacó, saiu para ver as filhas da terra. Viu a Siquém, filho do Eveu Amor, que era príncipe daquela terra, e tomando-a, a possuiu e assim a humilhou. Ou seja, possuiu aquela mulher, estuprou-a,
trazendo humilhação sobre a sua vida. Verso 25 e 28. Ao terceiro dia, quando os homens sentiam mais forte a dor dos filhos de Jacó, Simeão e Levi, irmãos de Diná, tomaram cada um a sua espada, entraram inesperadamente na cidade e mataram os homens todos. Passaram também ao fio da espada a Amor e a seu filho Siquém. Tomaram a Diná da casa de Siquém e saíram. Sobrevieram os filhos de Jacó aos mortos e saquearam a cidade, porque sua irmã fora violada. Levaram destes os rebanhos, os bois, os jumentos e o que havia na cidade e no campo. Todos os seus bens, todos os seus meninos, as suas mulheres levaram cativos e pilharam tudo o que havia nas casas. Então disse Jacó a Simeão e a Levi: vós me afligistes e me fizestes odioso entre os moradores desta terra, entre os cananeus e os ferezeus, sendo nós pouca gente, reunir-se-ão contra mim, e serei destruído, eu e a minha casa. Responderam: abusaria ele de nossa irmã como se fosse prostituta? Uma história marcada com estupro e com morte. Imagine, queridos, talvez a tua família não passou nem por 1/10 disso. Talvez nem 1% do que esta família passou. Mas nessa noite nós não estamos aqui para olhar para esta família e condená-los. Pelo contrário, uma família que passou por lutas, algumas dessas lutas fruto do pecado, outras dessas lutas ou dessas crises fruto de circunstâncias e momentos da vida, outras crises fruto de algo que a própria natureza produziu na vida deles. Mas o fato é que nós chegamos a uma pergunta: o que fazer diante das crises familiares? Talvez as crises familiares que você tem vivido nesses dias de quarentena não chegam nem a perto disso, nem a uma casquinha dessa crise, ou dessas crises que Jacó e sua família viveram. Mas nós podemos olhar para este texto e tirar aqui lições preciosas de como vencer as crises na família. Talvez a tua família é marcada por crises sem medida, mas nessa noite eu quero te dizer que o Senhor, Ele pode transformar a tua história e te fazer mais do que vencedor acerca das crises das famílias. Por isso nessa noite eu quero falar em primeiro lugar: revista-se de santidade. A primeira palavra de Deus para vencermos a crise na família é nos revestirmos de santidade, santificarmos a nossa casa. Não há como nós vencermos as crises se continuarmos no pecado, se continuarmos no erro. Precisamos nos arrepender, pedir perdão ao Senhor por aquilo que tem causado confusão na nossa casa e nos revestirmos de uma caminhada de santidade. Olha o que Gênesis 39, versículos 7 a 9 nos ensina. Aconteceu, depois dessas coisas, que a mulher de seu senhor pôs os olhos em José. Ele disse: deita-te comigo. Ele, porém, recusou e disse à mulher do seu senhor: tem-me por mordomo o meu senhor, e não sabe do que há em casa, pois tudo o que tem me passou ele às minhas mãos. Ele não é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porque é sua mulher. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Vamos para o verso 21, Gênesis 39, verso 21 a 23. O Senhor, porém, era com José, e lhe foi benigno, e lhe deu mercê perante o carcereiro, o qual confiou às mãos de José todos os presos que estavam no cárcere. E ele fazia tudo quanto se devia fazer ali. E nenhum cuidado tinha o carcereiro de todas as coisas que estavam nas mãos de José, porquanto o Senhor era com ele, e tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava. O seu pai, Jacó, passou por lutas, tribulações, que trouxeram crises sobre a família. José também vivenciou crises em meio aos seus irmãos. Mas quando ele então decide ter uma caminhada
Quando a sua vida é emancipada e as suas escolhas vêm à tona, José decide viver uma vida de santidade. E no versículo 21 diz que Deus era com José. O Senhor era com José, e ele foi benigno, porque ele achou mercê diante do Senhor. Deixa eu te falar uma coisa, meu irmão. Talvez o teu passado foi um passado de crises, um passado machucado, ferido, marcado por muitas crises e pecados e transgressões da tua família. Talvez você está hoje vivendo crises na tua família que tem a ver com o teu passado. Mas nessa noite eu quero te dizer que o Senhor quer escrever uma nova história na tua vida, mas hoje viva como fruto das tuas próprias decisões. Faça como José, se santifique na presença do Senhor, mesmo que o pecado venha batendo a tua porta, corte todo laço com o pecado e viva uma vida de santidade na presença do nosso Deus. Talvez muitos que você pode colocar entre aspas, chamados amigos, batem a tua porta para que você vá em festas, em orgias, em bebedeiras. Esta é uma noite de você tomar uma posição, de não mais se contaminar e cortar de uma vez por todas o mal pela raiz. Talvez há grupos de redes sociais que têm feito mal para a tua caminhada, que têm te contaminado, que estão funcionando como a mulher de Potifar, sugerindo os pecados, ou te assediando. Querido, não fique parado diante do pecado, com o pecado falando ao teu ouvido. Fuja de uma vez por todas, corte o mal pela raiz, e revista-se de santidade. O Senhor quer santificar a tua história. O Espírito que é santo, Ele quer santificar a tua vida. E nessa noite o Senhor vai trazendo à tua memória áreas que você precisa cortar o mal pela raiz, áreas que o pecado tem batido à tua porta, e muitas vezes você tem flertado com o pecado, tem dado lado para o pecado, tem conversado. Deixa eu te falar uma coisa, querido, com o pecado a gente não dialoga e nem conversa. O pecado só há uma forma de fazer com ele: cortar pela raiz, cortar de uma vez por todas. Conversas moles. Talvez você, meu irmão, fique de conversinha de gracejos imorais. Corte o mal pela raiz. Talvez você, mulher, fica de conversinha com um e com o outro. Se você é casada, corte o mal pela raiz. Se você é solteira, santifica a tua vida, minha irmã, e guarda o teu coração para aquele que Deus tem preparado para a tua história, e assim vice-versa. Talvez, meu irmão, o pecado da corrupção tenha batido a porta do teu coração. Muitos falam: eu não me corrompo, tenho santificado. Mas você não se corrompe porque tem um caráter firmado em Cristo ou por falta de oportunidade? Às vezes o pecado tem batido a tua porta e você tem brincado com ele. Querido, não faça isso, porque vez ou outra você pode abrir a porta e o pecado tomar conta da tua vida. O inimigo, ele veio para roubar, matar e destruir. Não brinque com o pecado. Santifique a tua vida, santifique a tua história, em nome de Jesus. Revista-se de santidade. Mas um segundo passo para você vencer as crises na família. Vimos uma família que vivia em crises em diversas áreas. O segundo passo para vencermos as crises na família é viver na dependência total de Deus. Vimos que Raquel, por não confiar em Deus, deu passos em direção ao pecado. Tentou ajudar ao Senhor. E nós vemos que para vencer a crise na família é justamente o contrário. É viver na dependência total de Deus. Você pode ministrar a pessoa que está aí próxima a você? Diga assim a ela: viva na dependência total de Deus. Do que você tem dependido nesses dias? Você tem dependido do jornal? Dependido daquilo que as pessoas dizem? Ou você depende do Senhor? Não fique apavorado, preocupado. Confie no Senhor. Viva na dependência total do Senhor. Vamos para a palavra? Gênesis capítulo 41, verso 16. Diz: respondeu-lhe José: não está isto em mim, mas Deus dará resposta favorável a Faraó. José, ele foi indagado, acerca de sonhos, de projetos, daquilo que, para ele trazer uma revelação, a Faraó. E ele foi muito claro: isso não está em mim, mas é Deus
quem faz. É Deus quem faz. Gênesis capítulo 41, versículo 38. Olha que interessante. Vamos ver um pouquinho mais dessa história. Por isso o faraó lhes perguntou: será que vamos achar alguém como este homem em quem está o Espírito Divino? Disse, pois, o faraó a José: uma vez que Deus lhe revelou todas essas coisas, não há ninguém tão criterioso e sábio como você. Você terá o comando de meu palácio, e todo o meu povo se sujeitará às suas ordens. Somente em relação ao trono serei maior que você. E o faraó prosseguiu: entrego a você agora o comando de toda a terra do Egito. Em seguida o faraó tirou do dedo o seu anel de selar e o colocou no dedo de José. Mandou-o vestir linho fino e colocou uma corrente de ouro em seu pescoço. Também o fez subir em sua segunda carruagem real. E à frente os arautos iam gritando: abram caminho! Assim José foi colocado no comando de toda a terra do Egito. Disse ainda o faraó a José: eu sou o faraó, mas sem a sua palavra ninguém poderá levantar a mão nem o pé em todo o Egito. José dependia de Deus. E Deus fez coisas tremendas. Coisas que nem José imaginava que poderiam acontecer. José vivesse no passado das crises familiares, no passado dos problemas familiares, no passado dos problemas com seus irmãos, tentando resolver a sua própria vida. Nada disso aconteceria, mas José fez aquilo que deveria, foi fiel a Deus, dependia do Senhor, era um bom funcionário, fazia tudo conforme deveria fazer, honrando sempre a Deus em primeiro lugar. E Deus fez muito mais do que ele imaginava. Lhe colocou num alto lugar no Egito. Se você for pesquisar historicamente, nós temos o túmulo de José. José está marcado na história do Egito como alguém que revolucionou os processos de irrigação, dentre outros processos, onde levou o Egito a prosperar, porque dependia do Senhor. Você, governante que nos ouve, quer ser alguém próspero? Dependa do Senhor. Você, meu irmão, minha irmã, empresário, quer prosperar? Dependa do Senhor. Você, funcionário, quer prosperar? Dependa do Senhor. Mas faça muito bem a lição de casa. Faça o teu melhor, mas dependa do Senhor. Em terceiro lugar, deixe Deus curar suas feridas. Deixe o Senhor trazer cura para o teu coração. Talvez você carrega feridas enormes na tua vida, no teu coração, feridas na alma, feridas espirituais. Nós vemos que a família de Jacó era doente espiritualmente, carregava feridas na alma, coisas terríveis no coração deles. Problema entre o irmão e ele, Jacó e Esaú. Problemas conjugais que refletiram no relacionamento dos filhos. Feridas, mas que nós precisamos deixá-las ser curadas pelo Senhor. Gênesis 41, versos 51 e 52. Ao primeiro, José deu o nome de Manassés, dizendo: Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento e toda a casa de meu pai. Ao segundo filho, chamou Efraim, dizendo: Deus me fez prosperar na terra onde tenho sofrido. Olha que interessante, queridos. José foi um homem curado. Curado pelo Senhor. Curado, restaurado. E isso ele exemplifica no nome dos filhos. Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento e toda a casa do meu pai. Deus me fez prosperar na terra onde tenho sofrido. Deixa o Senhor curar a tua vida, querido. Não viva mais com remorso, com tristeza, com ódio no teu coração. Nessa noite coloque a tua vida diante do Senhor. Coloque as tuas feridas diante do Senhor. Talvez você foi abusado emocionalmente, ou fisicamente, ou talvez psicologicamente você foi abusado pelo teu pai, pela tua mãe, ou por aquele que o criou, com palavras de maldição, com atitudes que te machucaram. Esta é a noite onde Deus ele quer trazer cura para o teu coração. Por isso coloque tudo isso diante do Senhor. Daqui a pouco nós vamos orar.
Sabe, querido, e se veja livre de uma vez por todas. Seja curado, seja sarado para a honra e glória do Senhor Jesus. Eu quero ir contigo também no capítulo de número 45. Gênesis 45. Nós vamos ler a partir do verso 4. Cheguem mais perto, disse José a seus irmãos. Quando eles se aproximaram, disse-lhes: eu sou José, seu irmão, aquele que vocês venderam ao Egito. Agora não se aflijam, nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Já houve 2 anos de fome na terra, e nos próximos 5 anos não haverá cultivo nem colheita, mas Deus me enviou à frente de vocês para lhes preservar um remanescente nesta terra, para salvar-lhes as vidas com grande livramento. Assim não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus. Ele me tornou ministro do faraó e me fez administrador de todo o palácio e governador de todo o Egito. Voltem depressa a meu pai e digam-lhe: assim diz o seu filho José, Deus me fez senhor de todo o Egito. Vem para cá, não te demores. Só alguém curado pelo Senhor, que tem o seu passado resolvido, tem a possibilidade de desfrutar de uma vida livre. Se José tivesse o seu passado de amargura ainda latente no seu coração, provavelmente ele teria matado seus irmãos, castigado seus irmãos. Mas quando ele encontra com seus irmãos, depois de ensinar-lhes algumas lições, ele declara: fiquem tranquilos, não foram vocês que fizeram isso, mas foi Deus, na sua infinita grandeza, soberania e misericórdia, que me mandou à frente para salvar a vida de vocês. Imagine você, querido, imagine eu passando por uma situação, vendido pelos irmãos, e declarando: fiquem tranquilos, não foram vocês que me venderam apenas, mas tudo isso fazia parte da soberana vontade de Deus, para nos fazer agora prosperar em meio a um ano de escassez. Só alguém que tem um coração curado pode conseguir enxergar o agir de Deus em meio a situações adversas. Por isso, nessa noite, deixa Deus curar a tua vida. Deixa o Senhor curar o teu coração e restaurar a tua história. Santifique a tua vida. Aquilo que você tem pecado, sabe, meu irmão, santifique, não viva mais do pecado. Não viva mais essa vida longe do Senhor. Santifique a tua história. Vive numa vida de dependência total do Senhor Jesus. Dependa de Deus, é Ele que cuida da tua história, é Ele que cuida da tua vida. Em terceiro e último lugar, deixa o Senhor curar as tuas feridas. Vamos orar. Talvez nessa noite você se lembrou de feridas que estão na tua vida, ou de pecados que você precisa se arrepender e se santificar diante do Senhor. E nessa noite eu quero te convidar a colocar diante dele, pedir perdão, se arrepender, a iniciar uma caminhada pautada não nas suas forças, mas dependendo do Senhor. E deixar o Senhor curar as feridas da tua vida, feridas que têm refletido na tua família, trazendo um caos no teu relacionamento conjugal, trazendo um caos no relacionamento entre pais e filhos. Deixa o Senhor te curar, em nome de Jesus. Senhor Deus, nós apresentamos a nossa vida diante de Ti. Te pedimos que o Senhor venha santificar as nossas vidas, santificar o nosso coração, para que possamos viver a realidade do Senhor para nós. Não mais uma vida pautada no pecado, mas uma vida de santidade, de obediência ao Senhor. Nós queremos depender cada vez mais de Ti, Senhor. Não viver mais conforme o nosso achômetro ou conforme a nossa carne, mas viver totalmente dependentes do Senhor. E agora eu quero te pedir, Senhor, que o Senhor venha com a Tua cura, com o Teu poder sobre cada irmão, cada irmã, irmãos que se encontram com feridas na alma, feridas emocionais, espirituais. Oh, Senhor, traz cura nessa noite. Em nome de Jesus, sobre essa irmã, Pai, marcada, machucada, com tantas feridas que têm impedido dela prosperar na sua vida familiar.
Que nessa noite o Senhor venha trazendo cura, para que os relacionamentos conjugais sejam vitoriosos, para que os relacionamentos familiares sejam vitoriosos. Cura as nossas vidas, Senhor, em nome de Jesus. Nós pedimos e agradecemos porque nós cremos que o Senhor já ouviu cada uma das nossas orações. Oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Receba a bênção, que a maravilhosa graça do Senhor Jesus, que o perfeito amor de Deus, o nosso Pai, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo repouse sobre a tua vida hoje e sempre. Amém e amém. Que Deus te abençoe. Vai na paz e na graça do Senhor Jesus.